Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre nos presta muita audiência nas manhãs de domingo, interagindo, mandando a sua dúvida nas várias áreas do direito que a gente vai atendendo, ouvindo a opinião dos nossos parceiros, claro, e também dos nossos quadros especiais. Então já fica a nossa plataforma de contato aberta para a sua comunicação, tá na tela. O @programa Boca no Trombone, você nos encontra no YouTube, no Instagram, no Facebook e também tem o WhatsApp aí para suas mensagens de texto. Olha, a turma tá grande, tá forte aqui na edição de hoje. Olha só, quem tá comigo na área previdenciária para responder as dúvidas dos segurados e das seguradas, lá do seu escritório em Rio Grande, a doutora Elza Fernanda Heimbrach. Aqui conosco, o doutor Pedro Guterres para responder as dúvidas dos trabalhadores, a doutora Aline Danelon respondendo as questões dos servidores públicos e ainda o doutor Fausto Mânica, ele que responde as dúvidas aí dos casos de família no nosso Boca no Trombone. Tá certo? Mas preparamos mais, tem mais conteúdo na edição de hoje. Vamos ver? Tem o informe sindical assinado pelo Sindimetrô RS para os metroviários. Hoje é dia de Trânsito Legal, nosso quadro especializado no direito de trânsito. Todo esse conteúdo a partir de agora aqui no nosso Boca no Trombone. Direto e reto para as perguntas, a primeira é previdenciária, chamo aqui a doutora Elza Fernanda, a Jussara. Minha mãe tem esquizofrenia e 64 anos, tentei várias vezes para ela benefício no INSS, mas sempre é negado. O que fazer? Doutora Elza, muito bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, colegas da bancada. Bom, no caso, né, ela está com 64 anos e está tentando, então, o LOAS, né, pela deficiência, pela doença que ela tem. Então, no caso, se o INSS já negou mais de uma vez, ela deve procurar judicialmente o requerimento desse benefício. É uma doença que não há cura, então, com certeza, será comprovada essa incapacidade. Então, ela deve procurar um especialista e entrar direto na justiça. Obrigado, doutora. A questão é trabalhista. Quem responde é o nosso especialista, o doutor Pedro Guterres, a Eva, lá de Caxias do Sul. Minha chefa disse que, se não aceitasse trocar de horário, iriam me demitir, sem nem ter feito proposta. Cabe um assédio moral? Tá certo isso, doutor Pedro? Muito bom dia. Bom dia. Dona Eva, veja só, a necessidade da troca de horário não foi colocada da forma mais adequada pela sua empregadora. É importante olhar o seu contrato de trabalho, dar uma lida, ver se lá existe a previsão da troca de horário, há quanto tempo a senhora trabalha na empresa, há quanto tempo a senhora está nesse horário, para ver se é possível contratualmente ela lhe exigir ou não a troca do turno ou do horário de trabalho. De qualquer forma, apesar de a rescisão sem justa causa ser uma prerrogativa do empregador, não pode ser usada para ameaçar o empregado. Então, sim, essa situação pode, dependendo da forma como colocada, caracterizar um caso de assédio moral. Obrigado, doutor. Questão dos servidores públicos. Quem está com a gente é a doutora Aline Danelon, respondendo as dúvidas aí que chegam aqui na nossa plataforma de contato. O Regis Monticelli, lá pelo YouTube, doutora. O adicional de insalubridade aos servidores contratados foi concedido mediante lei. Agora estão descontando o adicional do completivo mínimo recebido. Está correto? Tem previsão legal? Doutora Aline, muito bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, colegas. E bom dia aos nossos servidores públicos. Regis, infelizmente isso tem ocorrido em várias categorias, em várias situações. O que acontece? Se soma todas as parcelas e essa soma ela tem que respeitar aí o salário mínimo regional ou o piso, dependendo da tua categoria, tá? O que acontece? Você tem um complemento, porque você não chega nesse valor e toda vez que você recebe uma parcela a mais, vai se descontando aí desse complemento, o que acaba tendo uma sensação, muitas vezes, de que se não tem nenhum reajuste. E, infelizmente, já foi decidido aí pelo STF, passando a ser legal esse ato. Obrigado, doutora. A questão agora é do direito de família. Quem está com a gente é o nosso especialista, o doutor Fausto Mânica. Doutor Fausto, o final do telefone 1959 aqui, do nosso telespectador. Minha mãe faleceu faz mais de 10 anos. Minhas duas irmãs saíram de casa também há mais de 10 anos. Temos a casa que ficou de herança. O meu pai, vivo ainda, fez a doação de parte dela para minha mãe, enquanto ela era viva. Posso entrar com uma ação de usucapião, já que cuidei da minha mãe e moro na casa há mais de 20 anos? Doutor Fausto, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos
telespectadores. A situação, sim, pode entrar com ação de usucapião, desde que implemente os requisitos, que é posse mansa e pacífica, ininterrupta e também sem oposição, né? E implementando os requisitos do usucapião, sim, pode ingressar com a ação. Tá certo. Obrigado, doutor. Daqui a pouquinho tem mais dúvidas, mais perguntas aí para os nossos advogados, nossos consultores na edição de hoje. Agora é espaço de opinião chegando e o informe sindical é assinado pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano e amigos do Boca. O governo Lula é uma vergonha. Se nega a receber os trabalhadores. Estivemos recentemente num evento para tratar sobre a reconstrução do Estado com a presença do ministro Rui Costa e não conseguimos uma audiência com o ministro. Devemos lembrar que a Transurb segue na lista de privatizações e o próprio ministro Rui Costa é um dos fiadores desse processo de privatização. O que nós queremos do governo Lula é diálogo, é saber qual é o futuro da categoria metroviária e da Transurb pública. Além disso, a gestão da empresa, que recebeu milhões de reais no pós-enchente, vem errando demais com a categoria metroviária. As condições de trabalho ainda são muito precárias, mesmo com a empresa recebendo milhões de reais para a reconstrução da Transurb. Nós, do Sindimetrô, continuaremos cobrando o governo Lula para que a empresa, a Transurb, saia da lista de privatizações, que o governo cumpra sua promessa de campanha. Nós, do Sindimetrô, continuaremos lutando até o fim por uma Transurb pública, estatal, de qualidade e com tarifa zero. Lula, receba os metroviários. Opinião do Ronas Filho, diretor do Sindimetrô RS. Vamos com mais dúvidas? Mais uma previdenciária para a doutora Elza Fernanda. Doutor Gilberto, lá de Montenegro. Saiu minha aposentadoria especial. Em quanto tempo tenho que me desligar do trabalho, doutora? Bom dia, Gilberto. É muito importante esse questionamento, né? Porque, na verdade, a lei não especifica um tempo certo e, usualmente, nós estamos utilizando o período do aviso prévio, né? Porque na atividade especial não pode mais continuar exercendo atividade especial, mas também há necessidade de respeitar as leis trabalhistas. Então, é possível, sim, continuar trabalhando no período que está cumprindo esse aviso prévio e cumprindo ali as diligências necessárias com relação à legislação trabalhista. Tá certo, obrigado, doutora. A questão agora é do direito do trabalho. Quem está com a gente é o doutor Pedro Guterres, do Pedro Magre Guterres, Advocacia Especializada. Doutor, o Valdemar, lá pelo Instagram. Trabalho sem carteira assinada. Tenho direito à indenização? Valdemar, eu imagino que esteja se referindo à indenização pela rescisão do contrato, né? Pelo término dessa relação de trabalho ou de emprego autônomo que tu tem com o teu empregador. Se tu não tens uma relação registrada, formalizada, tu não vais ter direito a rescisão nenhuma. Então, se tu trabalhas numa situação de subordinação, sempre para o mesmo empregador, com salário fixo ou variável, mas pago com base nos mesmos critérios, tu talvez tenha um vínculo de emprego aí, embora ele não tenha sido declarado. Então, para ter direito às verbas rescisórias, antes tu vai precisar procurar a justiça para ter reconhecido este vínculo de emprego. Certo, doutor. Mais uma dos servidores públicos para a nossa especialista, a doutora Aline Danelon. Sou professora readaptada em biblioteca. Tenho direito à hora-atividade e à aposentadoria especial do professor, doutora Aline? Então, como que funciona, né, aí a nossa readaptação quando a gente está falando de serviço público? Então, são para aqueles servidores públicos que estão aí com um impedimento laboral para sua atividade habitual, para aquele seu cargo e suas funções e suas atribuições. E ele pode ser, assim, desenvolver outra atividade, como na biblioteca, que é o que ocorre muito. Então, como é professor e como estás numa situação aí de readaptação, tem direito, sim, a esse período ser computado aí para a aposentadoria especial do professor. Referente à hora-atividade, entendo que se é um professor ali que está readaptado, trabalhando com projetos, né, relacionado, por exemplo, à hora do conto, de algum livro, de algum assunto específico, também vai ter direito aí da sua hora-atividade para organizar esse projeto.
Obrigado, doutora. Mais uma questão aqui do direito familiar. Quem está com a gente é o doutor Fausto Mânica, ele que assina o quadro Casos de Família. O final do telefone do telespectador, doutor, é o 5178. Telespectadora, na verdade, porque ela diz assim, ó, como filha afetiva reconhecida, tem o direito à herança? Quem me reconheceu foi apenas a mãe, pois o pai é falecido, doutor Fausto. Muito bom dia. O direito à herança apenas da mãe, que foi quem reconheceu. Para buscar o direito de herança da parte do pai, tens que ingressar com uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, mesmo que pode ser após a morte. Tá certo, obrigado, doutor. Mais uma rodada aqui com os nossos advogados. A gente está recebendo a doutora Elza Fernanda, do Elza Fernanda Heibrecht Advogados, lá direto de Rio Grande. A senhora responde para Neilise. Sou pensionista. Esse mês teve um desconto de R$ 43,80, contribuição ANDAP. Esse valor vai ser descontado sempre, doutora Elza? Bom dia, vai ser descontado sempre. Infelizmente, isso está se tornando muito comum, mas tem como, sim, cancelar esse desconto, inclusive pedir as parcelas que já foram debitadas, tá? Para cancelar, dá para fazer pelo próprio aplicativo do Meu INSS. Ele vai fazer o requerimento ali nos pedidos de cancelamento de convênio. E aí vai indicar qual é o convênio que está tendo esse desconto. E o INSS, ele vai abrir um processo administrativo para analisar se há possibilidade de devolver as parcelas que foram descontadas indevidamente. Então, é muito importante todo mundo analisar bem o seu histórico de créditos para saber se não estão descontando indevidamente esses convênios ilegais. Tá certo, obrigado, doutora. Agora a dúvida é trabalhista, o doutor Pedro Guterres está nos assessorando e responde para a Mara. Meu marido tem processo trabalhista por acidente de trabalho. A decisão foi de causa-ganha em 2018 e até agora não recebeu nada. Isso é normal, doutor Pedro? Mara, a resposta depende. Essa decisão de causa-ganha que tu te referes pode ter sido a sentença, que é a primeira decisão proferida no processo. Depois disso, há uma série de recursos, tanto no Tribunal Regional quanto no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Às vezes, esse trâmite na esfera recursal pode demorar bastante. Por outro lado, também pode acontecer de o processo já ter chegado ao final e o advogado do seu marido está tentando cobrar o devedor e não está encontrando dinheiro para fazer essa liquidação do que foi ganho. Então, é bom conversar com o advogado, se inteirar de que pé anda o processo e o que pode ser feito para agilizar. Obrigado, doutor. Servidores públicos também se manifestam com mais uma dúvida. O Ricardo, para a doutora Aline Danelon, tem um precatório no estado há mais de 20 anos. Tem 80 anos, doenças e cirurgias. Não tenho dívida com o estado. Quando o estado vai saldar a dívida comigo? E ele ainda diz, ó, doutora Aline, para a nossa alegria, né? Doutor Solano, parabéns pelo útil programa, né? Que bom, ficamos felizes, doutora. Ficamos muito felizes. Obrigada, Ricardo. Bom, a situação dos nossos precatórios, né, já é de conhecimento o quanto está trancado, né? Mas aí, diante da tua idade, da tua situação de saúde, tu tem preferência. Então, eu te aconselho a você conversar com o seu advogado. Talvez você até já tenha recebido, né, essa parte inicial, essa cota, devido a essa situação da sua idade, e está faltando o restante. Quanto ao restante, então, se você já recebeu a sua cota aí de preferência, você vai lá para a fila e continua aguardando. Infelizmente, está bem trancado, não tem previsão. Realidade difícil essa. Obrigado, doutora. Agora mais uma do direito familiar, no nosso especialista, o doutor Fausto Mânica. Filha única morre em acidente e tinha uma união estável, mas já estava separada há 4 anos. O pai, 83 anos, cadeirante, e a mãe, 74 anos. O ex-cônjuge tem direito aos bens, doutor Fausto? Bom dia. Para saber se tem direito aos bens, o ideal é ver o regime de casamento ou o regime de união estável, caso seja essa situação. Caso não tenha, os bens sejam particulares, quem tem direito são os pais e não o ex-cônjuge.
Tá certo. Obrigado ao doutor Fausto e ao time de consultores. Olha, consultorias nas áreas previdenciária, trabalhista, administrativa e familiar na edição de hoje. Vá mandando a sua dúvida, tá na tela, ó, para você encaminhar as suas questões aí pra gente. Tem o @programa Boca no Trombone lá pelo YouTube, Instagram e Facebook e também o nosso WhatsApp à sua disposição para suas mensagens de texto. Quer entender um pouquinho mais do direito de trânsito? Temos quadro para isso. No ar, a edição de hoje do Trânsito Legal. Olá, amigos do Boca. Hoje eu gostaria de falar sobre uma fake news que está sendo divulgada, né, nas redes sociais a respeito de multa por ultrapassagem. Né? Estão colocando uma informação como se a multa por ultrapassagem em faixa contínua ela tivesse como consequência uma suspensão automática do direito de dirigir. Na verdade, isso é falso, tá? Não existe suspensão automática. Aliás, né, as multas do Código de Trânsito Brasileiro, eles não prevêem uma suspensão automática do direito de dirigir. Existem algumas multas que por si só podem gerar uma suspensão, elas não exigem outras multas no cadastro, como a recusa ao bafômetro, excesso de velocidade além de 50%, mas a multa por ultrapassagem em faixa contínua não gera uma suspensão do direito de dirigir por si só e muito menos automática. A manobra que pode gerar um processo de suspensão em decorrência de uma multa, e não é um processo, não é uma suspensão automática, é a multa por forçar passagem. O que é forçar a passagem? É quando dois veículos estão passando em sentidos opostos e um terceiro veículo força a passagem entre eles. É uma manobra extremamente perigosa e essa sim pode gerar uma suspensão depois de um processo administrativo. E a pena nesse caso é de 2 a 8 meses. Tá bom? Um grande abraço e um ótimo dia. Obrigado ao Dr. Cristiano Machado, ele que assina o quadro Trânsito Legal, sempre nos atualizando das demandas de trânsito aqui no Boca no Trombone. Mais duas aqui antes do nosso break, da nossa paradinha. A primeira é da área previdenciária para a doutora Elza Fernanda. Doutora, o José tem o tempo de contribuição suficiente entre INSS e rural. Estou com 54 de idade. Posso pedir a aposentadoria, doutora? Bom dia, seu José. Bom, temos que saber se realmente esse tempo é suficiente. A soma do tempo rural com o tempo urbano, né? Então, hoje é necessário mais do que 35 anos de contribuição para o senhor, na sua idade, poder se aposentar. Então, tem que procurar, sim, um especialista para saber se realmente o senhor vai se enquadrar em alguma das regras de transição de aposentadoria. Tá certo. Obrigado, doutora. Agora é mais uma dos trabalhadores. Quem está com a gente é o doutor Pedro Guterres, o Renildo, lá pelo nosso Instagram, doutor. Trabalhei em supermercado há 3 anos. O patrão é muito rígido. Tudo é advertência e suspensão. Passei por 2 procedimentos cirúrgicos, onde adquiri 2 hérnias inguinais. Com ele não tem acordo e tudo que ele diz é: peça para sair. Tenho 51 anos e vejo que não tenho condição de exercer a mesma função porque sei que terei de fazer outra cirurgia devido aos movimentos repetitivos. O que faço, doutor Pedro? Seu Renildo, complicado o seu caso, envolve questões de saúde. Eu não sei se essas moléstias que a senhora está apresentando têm relação com o trabalho ou não, isso precisa ser muito bem analisado, inclusive em conjunto de um advogado com um médico especializado na área de medicina ocupacional, né? E talvez o senhor tenha até que ser encaminhado ao INSS para um benefício previdenciário, tá? Então acho que é importante o senhor consultar um advogado especializado nessa área. Toma cuidado, o seu patrão não é obrigado a fazer acordo com o senhor para lhe demitir, mas também não pode ficar usando isso como ameaça para dispensa, principalmente se o senhor não estiver em condições laborativas e esteja precisando ser readaptado em uma função diversa. Acho que o senhor precisa procurar uma ajuda qualificada. Tá certo. Obrigado aos doutores que seguem conosco. Olha, a gente vai dar aquela paradinha, mas depois do intervalo tem mais consultoria previdenciária, trabalhista, administrativa e familiar. Tudo isso aqui no nosso Boca no Trombone.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. A GT Capital presta assessoria financeira personalizada para cada cliente conforme o perfil e o momento de sua vida. Através de várias modalidades de investimento, a equipe especializada aplica o seu dinheiro com segurança, eficiência e planejamento. Acesse gtcapital.com.br e abra sua conta. GT Capital, assessoria patrimonial para quem busca ir além. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia, interagindo em várias áreas do direito, nos nossos quadros especiais, ouvindo o nosso espaço de opinião com os nossos parceiros. Vamos para mais dúvidas? Mais uma da área previdenciária para a doutora Elza. O Paulo aqui de Porto Alegre, doutora, minha mãe tem apenas 7 anos de contribuição. Ela pode pagar o tempo restante, 8 anos, de uma vez só? Para completar os 15 anos, ela tem 76 de idade, doutora. Bom dia, Paulo. Infelizmente, não é possível esse pagamento antecipado. Inclusive, até o pagamento atrasado, também em algumas situações, não é possível. Mas muitas pessoas, né, nos perguntam se é possível antecipar, já que ela já tem a idade necessária para se aposentar, mas ainda falta o tempo. Infelizmente, não. Ela tem que completar os 15 anos, mas pagando competência mês a mês, sem poder adiantar o pagamento. Tá certo. Obrigado, doutora. A questão agora é trabalhista. Quem está com a gente é o doutor Pedro Guterres, a Luciana lá de NH, Novo Hamburgo, doutor. Pedi rescisão indireta na empresa. Qual é o prazo para me demitirem, doutor Pedro? Veja só, Luciana, eu acho que o conceito de rescisão indireta não está bem claro para ti. Rescisão indireta não se pede para o empregador. Rescisão indireta se notifica o empregador, deixando ou não o posto de trabalho, para posteriormente requerer judicialmente que ela seja declarada e, como consequência jurídica, o pagamento das verbas rescisórias. Então, eu não sei se foi isso mesmo que tu notificou o teu empregador, ou se tu pediu demissão, ou se tu tentou fazer um acordo por acordo com o teu empregador, e aí isso vai depender do que vocês combinaram. Ele não tem um prazo para te demitir. O certo é que, feita a rescisão, são 10 dias para o pagamento das verbas rescisórias, independentemente da forma de rescisão. Muito bom, obrigado, doutor. Agora mais uma dúvida dos servidores públicos com a nossa especialista, a doutora Aline Danelon, o Aldo de Porto Alegre, doutora. Tenho 63 anos, sou aposentado do INSS desde 2003, funcionário público estadual. Tenho que esperar os 65 para me aposentar no Estado? Bom dia. Então, a necessidade de, além da idade de 65 anos, ter aí, então, 25 anos de tempo de contribuição, sendo 10 no serviço público e 5 anos no cargo. Então, precisa preencher esses requisitos, não basta só a idade. Então, assim que você preencher, você pode solicitar a sua aposentadoria. Obrigado, doutora. E mais uma do direito familiar para o doutor Fausto Mânica. A Viviane, doutor, minha filha tem uma casa financiada no nome dela e do ex-marido. A entrada foi dada pela mãe dele, mas ela pagava as prestações junto com ele. Assim como os carros, ela sempre ajudou nas prestações. Ela tem direito de pedir a divisão, até porque eles têm uma filha juntos, doutor Fausto. Bom dia, Viviane. A situação da sua filha, ela diz respeito a uma divisão de bens.
sobre aquilo que foi angariado em conjunção de esforços, ou seja, aquilo que é fruto do trabalho deles. Então, os bens adquiridos em conjunto são partilháveis. Os demais, aquilo que a mãe deu ou outro, é particular, aí não entra na partilha. Tá certo, muito bom, doutor. Vamos para mais uma previdenciária com a doutora Elza Fernando. Marco Aurélio, lá de Montenegro, doutora. Estou com 55 de idade e 33 de contribuição. Consigo me aposentar, doutora Elza? Bom, infelizmente não, tá? Hoje cada pessoa tem um cálculo de tempo de contribuição e idade para se enquadrar em uma das regras de transição. Mas o certo é que menos do que 35 anos de contribuição, ninguém consegue se aposentar, a não ser que tenha 65 de idade, que não é o caso do nosso telespectador. Então, é necessário ainda contribuir mais um tempo, mais idade, para fechar uma das regras de transição de aposentadoria. Tá certo. Doutor Pedro, lá pelo Instagram, mais uma dúvida trabalhista do Valdir. Sou obrigado a pagar contribuição assistencial para o sindicato? Valdir, depois da reforma trabalhista de 17, nem a contribuição sindical e nem a assistencial são obrigatórias. Para que o empregado tenha esse valor descontado no seu contra-cheque, é preciso que ele dê uma autorização prévia e expressa ao empregador. Doutor Pedro, quero agradecer muito aí a assessoria, a consultoria aos trabalhadores e às trabalhadoras. Volte sempre aqui no Boca. A alegria é minha, doutor Solano, sempre à disposição dos nossos telespectadores. Doutora Aline, servidores públicos estão sempre ligados, né? Certamente muitas questões ainda virão aí para a senhora. Com certeza, e muito obrigada pela possibilidade de estar aqui mais uma vez e um bom domingo para todos. Doutor Fausto, alegria, né? Caso de família aqui no estúdio sempre é melhor aí. O pessoal se motiva a mandar mais e mais questões para o amigo. Agradeço a oportunidade, doutor. Um bom domingo a todos aí. Doutora Elza, ainda aqui de longe aí, muito feliz aí com a parceria da doutora, sempre respondendo com excelência aí para os segurados e para as seguradas. Até a próxima. Muito obrigada, é uma satisfação sempre estar aqui com vocês e até a próxima. Muito obrigado para a Elza, para o Pedro, a Aline e ao Fausto que fizeram comigo a edição de hoje do nosso Boca no Trombone. Bom, durante a semana você sabe, né? A gente tem aquele bate-bola lá nas redes sociais, @programa Boca no Trombone. E já fica o convite aqui. Tá inscrito lá no nosso canal do YouTube? Ainda não? Poxa vida, não perca tempo, vá lá agora, @programa Boca no Trombone lá no YouTube, dê o seu like nos nossos conteúdos, ative o sininho para receber sempre as notificações a cada publicação. Todo dia a gente está com material, temos muito conteúdo diferenciado também por lá no nosso canal do YouTube. E no domingo que vem, o que teremos? Mais uma edição do Boca no Trombone aqui na Band TV, a partir das 8h30. E a gente conta contigo. Até lá!